colocar gravar, já está gravando. 3, 2. Então, pessoal, vamos lá. Falar um pouquinho hoje da disciplina de metodologia científica, né? Sou o Prof. Alan, que nós estamos na turma BF 1098, segundo semestre de Educação Física. Ok? Então, vamos falar, pessoal, da unidade 1 dessa disciplina, tá? E quais são os objetivos dessa primeira unidade, ok? Então, unidade 1, do tema da pesquisa ao problema da pesquisa. A busca do saber como característica do ser humano, ok? No tópico 1, vamos falar a natureza da ciência e da pesquisa científica, a contribuição da filosofia. Tópico 2, depois a gente entra mais para frente, e o 3, ok? Essa parte aqui, né, não tem necessidade de ficar lendo cada parte, mas quero falar para vocês os objetivos da unidade. Então, o que se busca, né, com a unidade 1 de metodologia científica? Então, primeiro, desmistificar algumas das contribuições filosóficas permeadas entre as denominadas era clássica e era contemporânea, que direcionam o estudo do conhecimento e a ciência. Aprender algumas características dos diferentes tipos de conhecimento, bem como das concepções de ciência que conduziram e ainda fazem o desenvolvimento dos critérios metodológicos inerentes à pesquisa científica. Terceiro objetivo, compreender como as instituições de ensino superior têm influído, né, na construção do conhecimento. E o último, desmistificar a importância do pesquisador enquanto agente transformador da sociedade. Vejam que isso eu sempre vou lembrar a vocês, pessoal. Depois a gente vai fazer uma atividade que vai ser preciso disso também. Todos os objetivos da unidade começam com um verbo, ok? E o verbo está em que tempo? No tempo, no infinitivo, ok? Então, desmistificar, aprender, compreender e desmistificar novamente, ok? Importante ter um entendimento disso, de como é para construir, como é para iniciar um objetivo, que também vai entrar depois lá no nosso trabalho científico. Então, tópico 1, a natureza da ciência e da pesquisa científica, a contribuição da filosofia. A filosofia e as concepções sobre conhecimento. Filosofia a gente viu, né, bastante coisa lá no primeiro semestre, tá? E agora a gente vai continuar, né, construindo algumas coisas em cima disso, porém já começando a colocar em prática, né, a forma com que será levada, então, essa filosofia, os métodos, enfim. Filosofia e o protagonismo de alguns filósofos e seus ideais forneceram o alicerce para importantes debates sobre a verdade, o conhecimento e a ciência. A partir do momento que os seres humanos começaram a criar, interagir e aprender com suas próprias experiências e das pessoas que convivem, o conhecimento passou a ser algo transformador. A filosofia foi a primeira forma do conhecimento científico, com o homem aprofundando-se na própria intimidade e interrogando o universo que o cerca. A filosofia é a ciência das causas primeiras, que busca resolver o problema da vida com o princípio básico do questionar. Filósofos clássicos, Sócrates, Platão e Aristóteles. Principal temática, ética e política, tá? Algumas palavrinhas que tem aqui, certo? Que a gente pode já trazer para a ciência, para o método científico, para a gente pensar, tá? 3 palavrinhas aqui do segundo tópico, tá? Do segundo parágrafo. Criar, interagir e aprender, ok? Aqui, terceiro tópico. Interrogando, certo? Então, o interrogar, o questionar é muito importante, o investigar, né, é muito importante nesse processo de pesquisa científica, certo? E aqui repete, né? Então, que busca resolver o problema da vida com o princípio básico do questionar. Questionar novamente, e essa palavra aqui, pessoal, problema, tá? Ela é normalmente é o aspecto, normalmente não, ela é o aspecto central de uma pesquisa, tá?
Porque nós não vamos pesquisar por nada, nós não vamos pesquisar sem um objetivo, tá? E quando a gente pensa num objetivo, a gente pensa em resolver algo. Resolver o quê? Resolver um problema, certo? Então, nós precisamos criar um problema, ok? O problema não é a pia que quebrou, né? Esse problema a gente chama lá se é interno, é o desentupidor, enfim, né? O pessoal cuida da parte dos canos, enfim. Se é externo, tá? Aí tem que comprar uma pia nova. Esses problemas a gente já tem resolvidos, tá? A gente precisa pensar em problemas, né? Que nos tragam reflexão relacionado à nossa área de atuação. Então, nós vamos criar problemas para resolver relacionado ao que a gente quer dentro da educação física, certo? Então, a gente vai pensar num problema central que talvez, em alguma hipótese, com alguma possibilidade, a gente possa criar esse problema, pesquisar e resolver ele, ok? Mesmo que muitas vezes, né, numa pesquisa a gente cria um problema, tenta resolver ele, mas acaba criando outro problema no final. Isso vai ser legal a gente entender. Os gregos foram os precursores do pensamento científico e desenvolveram o exercício da atividade intelectual, do questionar, no sentido de querer conhecer as causas, conhecer os fenômenos naturais, questões relacionadas ao universo, à natureza da vida e a forma de raciocinar. Principal personagem Aristóteles, um dos mais importantes, prevalecendo até os dias atuais. A concepção de mundo apresentada por ele durou 2000 anos. O modelo aristotélico, palavra complicada, né? Propõe uma ciência a qual produz um conhecimento que pretende ser um fiel espelho da realidade, porque se sustenta no observável e pelo seu caráter de necessidade e universalidade. Isso é uma colocação de Koch, 2011. Aristóteles, análise da realidade através do que podia ser observado. Ok? Filósofos da era medieval, após o declínio do Império Romano e expansão do cristianismo. Centralidade na fé versus a razão. Teocêntrico, filósofos foram homens religiosos, né? E aí entra bastante, tá? Nessa época, então, entra bastante essas questões de fé e razão, né? Que até hoje em dia é muito discutido, né? Mas a partir do iluminismo, tá? Iluminismo 1700 em diante, agora, né? Não me lembro exatamente o ano, mas enfim, a partir do iluminismo em que a razão, de uma forma geral, ela começou a tomar uma frente maior em relação a questões da fé, né? Então, a fé também começa a ser questionada de uma forma diferente, certo? Mas nessa época ainda, né, antes de Cristo, a fé e a razão, tá, andando sempre nessa questão, né, não em conflito, né, mas uma ponderando a outra. Principal preocupação é analisar as diferenças entre os dogmas aceitos pela fé e as verdades descobertas pela razão, né? A razão é mais para o sentido da ciência, quando é citado aqui no texto. Santo Agostinho resgata Platão, creio para entender. Então, São Tomás de Aquino, tá? Resgata Aristóteles, entendo a fim de crer. Contribuir para o desenvolvimento da escolástica, com o objetivo de conciliar a fé e a razão. Escolástica a gente viu lá na disciplina do primeiro semestre, né? Quem está entrando agora, enfim, a gente vai pegando isso, tem nesse livro também. Então, aquilo que eu sempre digo, a gente traz o conteúdo, você sempre tem que ter lido o livro antes, né? Pelo menos a unidade antes, para chegar na aula já craque nesse ponto, ok? Renascimento, transição entre a era medieval e a era moderna. Período de contradições, rupturas. Principal personagem dessa transição foi Galileu Galilei, que se utilizava da linguagem da matemática para explicar a ciência. Foi fundamental para que o mundo científico se tornasse moderno. A filosofia na era moderna, breve caracterização. O empirismo e o relacionismo marcam a transição entre o Renascimento e a Era Moderna.
Evolução histórica que sucedeu o Renascimento e sobrepujou o domínio da Igreja no pensamento, cultura e política na Europa. Em meados do século XVII, razão e ciência assumem o domínio que a religião exercia. Ainda acreditam em Deus e sua existência. A este período, que compreende a Era Moderna, e durou até o final do século XVIII, foi chamado de Iluminismo, né, que eu coloquei agora há pouco sobre o Iluminismo. Então, quando a razão e a ciência elas começam, né, a assumir um domínio, de certa forma também se sobrepor sobre a religião, sobre a fé, tá? Aí depois, alguns pensadores, né, que a gente pode ver ali, e os seus métodos, tá, ou o seu posicionamento, ou o seu tempo. Francis Bacon, 1561 a 1626, método indutivo. Na unidade 2, nós vamos ver os métodos, tá? E a gente vai rever o método indutivo e outros que entram nesse material da Uniaselv, métodos que a gente pode usar na pesquisa científica, tá? René Descartes, então, penso, logo existo, pensamento cartesiano, uma filosofia mais moderna. John Locke, é um empirista, ideias liberais, oposições ao absolutismo. O que seria um empirista? Tá? Quem tem um conhecimento empírico é quem tem um conhecimento de vivência. Tá? Para vocês terem... Vamos tentar fazer uma relação aqui bem rápida para entender o que é empirista, o que é empirismo. Eu sou um jogador de futebol. O meu colega é um treinador de futebol. Esse treinador de futebol não foi jogador. Ele apenas estudou, apenas não, né? Ele estudou e virou treinador. Ele tem um conhecimento mais teórico, ok? Já o jogador, ele tem um conhecimento mais empírico, o da vivência. Então, só para fazer uma rápida, né, análise, um rápido pensamento, e isso vale, né, pode ser para homens, mulheres, enfim, para qualquer tipo de esporte ou situações da vida, só para a gente pensar um pouquinho o que seria, certo? David Hume, outro empirista, tá? Aí já está também no período do, já entra ali no período do iluminismo, né? Desenvolvimento através da experiência sensível, tá? Então, vocês notam que a palavra experiência já é importante. Immanuel Kant, iluminista. O iluminismo, então, ele é responsável por essas ideias da razão, da ciência, sobrepondo a religião. Então, ética com os princípios do conhecimento e entendimento. Filosofia na era contemporânea e breves relatos da atualidade. Era contemporânea, então, né, já mais próximo do nosso mundo atual. Marcado pela valorização da ciência e extensão do método científico a demais áreas do saber. Então, o que antigamente, né, se pensava sobre a vida, sobre o humano, sobre a religião, sobre aspectos do mundo, né, cotidiano e do mundo de Deus, nesse sentido, passa a ser mais difundido, tá, para diversas áreas. Predominância do positivismo, baseada no empirismo e inspirada na confiança do progresso científico, com o lema ver para crer, né? Isso a gente ouve até hoje em dia, é um ditado que os nossos pais, né, enfim, já há algum tempo, então, se fala isso, ver para crer, eu quero ver para crer. Então, se eu não vejo, eu não acredito. Isso é um pensamento empirista, né? Desdobramento do idealismo kantiano, a psicologia e a sociologia se separam da filosofia e se tornam ciências independentes, dando início à formação das ciências humanas. Então, a gente pensa num desenvolvimento, né, em que a filosofia, ela começa a ter, se expandir, né, começa a ter novas áreas, e dentre elas a sociologia, tá, que é o estudo da sociedade, e a psicologia, né, então o estudo do ser, enfim, e tem essa ramificação. Augusto Comte, do positivismo, tá, outro pensador que tem no material, Edmund Husserl,
fenomenologia, e Carl Raimund Popper, método experimental hipotético dedutivo. Antes eu falei, ó, Francis Bacon, método indutivo, aqui já entra o método hipotético dedutivo, isso a gente vai ver na semana que vem. Certo? Aí entramos no tópico 2, pessoal. Os tipos de conhecimento e as concepções de ciência que impactam na pesquisa científica. Concepções de ciência e tipos de conhecimento. Concepção racionalista, dos gregos até o final do século XVII. Ciência como um conhecimento racional dedutivo, hipotético dedutivo. Chauí, 2001, fez essa citação. Na verdade, as três são dele, né? Concepção empirista, vai da medicina grega e Aristóteles até o final do século XIX. Ciência é uma interpretação dos fatos baseadas em observações e experimentos. Hipotético, dedutivo. Concepção construtivista, iniciada no século passado, ciência é uma construção de modelos explicativos para a realidade e não uma representação da própria realidade. Ok? Então, três hipóteses, né? Três construções ao longo do tempo que são colocadas aí como concepções, né? Ok. Então, continuando no tópico 2, concepções de ciência e tipos de conhecimento. Principais tipos de conhecimento. Vamos lá. Senso comum. Ok? O que é senso comum? Transmitido entre membros da família, na convivência com terceiros, com base na experiência pessoal. Valorativo, superficial, subjetivo, sensitivo, assistemático e acrítico. Então, vamos lá. Vamos para exemplo, senso comum. Aqui a gente fala assim, né? Então eu vou falar num aspecto mais mais coloquial, seria a palavra, né? A nona do meu amigo, tá, de escola, ela me disse que quando eu tenho ferida, eu preciso pegar aquela plantinha de nome, vamos dizer uma plantinha qualquer, né? Uma plantinha, uma folha da planta de cidreira, né, que faz o chá, esquentar essa plantinha, né, com água e depois colocar num balde, né, e eu preciso deixar os meus pés por 15 minutos em água quente com cidreira dentro. E o pé vai ficar bom. Mas a outra... não, mas a tia do meu outro amigo, ela me disse que não, que é só fazer uma compressa de... tem que passar uma pomada e fazer uma compressa de gelo por 20 minutos, 3 vezes ao dia, em cima da pomada, para criar mais efeito. Eu estou viajando aqui, pessoal, mas eu estou falando o quê? Crenças populares, ideias generalizadas ou não, tá? Ou ideias que circulam apenas dentro de um círculo familiar, que é o que está colocado no material, que a partir disso, né, se cria uma verdade. Então, por isso que muitas vezes ela é subjetiva, sensitiva, não sistemática, ok? Então, isso é senso comum. E o que nós mais devemos abominar dentro de uma metodologia científica? O senso comum. Isso é o que a gente tem que deixar mais longe, afastar o máximo possível de um trabalho científico. O senso comum. Ele é legal, ele é bacana no bate-papo da família, né? Entre os amigos lá tomando uma cervejinha, né? As meninas lá conversando, enfim, meninos e meninas conversando, falando algumas coisas, isso é verdade, aquilo é verdade e tal, de uma forma coloquial, certo? Ou lá com a família, com a avó, com o vô, com o irmão, com o pai. Cada um pode achar o que quer. Só que quando a gente vem para dentro de uma faculdade, vem para dentro de um ambiente universitário,
A gente precisa deixar isso longe, ok? E entrar de cabeça na pesquisa, no que de fato está comprovado, o que é real, ou o que a gente quer descobrir. E a partir daí usar fatos, né, concretos, bibliografias que tragam verdades para o trabalho. Verdades não absolutas, mas que, de certa forma, são comprovadas no mundo acadêmico, no mundo científico. Certo, pessoal? Tipos de conhecimento, então, senso comum filosófico. Carrega em sua essência o questionar, especular, refletir. Tem como objetivo responder às indagações inerentes ao espírito humano e buscar leis universais que abranjam e harmonizem as conclusões da ciência. Racional, não verificável, sistemático, infalível e exato. Esse é o pensamento que a gente tem que trazer para o método científico, ok? Palavras, as 3 palavrinhas ali, pessoal. Eu uso outras, mas essas 3 podem ser usadas, né? Inclusive a terceira é a que eu mais uso. Questionar, especular, refletir. Questionar, refletir, investigar, ok? Essas são as palavras-chave, certo? Teológico, por ter sido revelado pelo sobrenatural, se apoia em doutrinas que apresentam preposições sagradas. Inspiracional, não verificável, aceitação plena, valorativo, infalível, indiscutível, exato e sistemático, ok? Aí entra num âmbito que a gente não, como educação física, a gente dificilmente vai alcançar, né? Talvez para outros cursos o teológico seja mais interessante, certo? Artístico, baseado na emotividade e na intuição de cada indivíduo. Subjetivo, também, né, dentro do que a gente vai trabalhar, não é o mais, né, não é o que a gente vai buscar mais. Científico, objetivo obtido de maneira racional, conduzido por processos que investigam a natureza dos fatos, suas inter-relações e é transmitido de forma sistemática. Amplo e profundo, não sensitivo, objetivo, sistemático, crítico, real, experimental, experimentado, verificável, verificado e falível. Ah, mas tudo isso e ele é falível? Sim, foi o que eu disse para vocês antes. Às vezes a gente tenta resolver um problema dentro da ciência, dentro da pesquisa e acaba criando outro. Porque a gente não cria um problema para achar. A gente pode até criar o problema para tentar achar a resposta, mas a gente não pode criar o problema tendo a resposta. A gente vai procurar a resposta, supor que pode haver uma verdade. A minha verdade, ela pode ser a verdade final lá, mas o resultado pode ser outro, né? Porque quando eu crio algo, eu começo aqui, vou criando, o resultado ele pode ser linear, mas ele pode ser ondulatório, enfim, e aí eu posso chegar num outro local. Eu posso querer chegar aqui, mas eu vou para cá, tá? Então, para vocês entenderem, né? É falível, ok? Daqui, tipos de conhecimento que a gente vai precisar mais usar, filosófico e científico, basicamente científico. Mas, afinal, pessoal, o que é ciência? Ciência se refere ao conjunto de atividades e atitudes consideradas racionais, dirigido ao sistemático conhecimento com objetivo limitado, capaz de ser submetido à verificação. Com esse conjunto de atividades, é possível a aquisição sistemática de conhecimento sobre natureza biológica, social, econômica e tecnológica. Isso foi colocado por Ferrari em 1974. E o que é conhecer? Conhecer é a relação estabelecida entre o sujeito que conhece e o objeto conhecido. E por que fazer ciência? Segundo o professor Sushil Devkota, a resposta está na própria natureza humana, ou pelo menos na natureza de alguns seres humanos que não parecem estar satisfeitos com o status quo e por isso o questionam, talvez não na condição de estabelecer um julgamento, algo melhor ou pior, mas simplesmente pela necessidade de buscar algo diferente. Você é curioso? A curiosidade é uma característica indispensável para o pesquisador. Então, vocês vão precisar estar curiosos, vão precisar ser curiosos para se tornarem pesquisadores, para se tornarem bons acadêmicos. Tópico 3, a pesquisa científica. Já vou pular para cá, pessoal, que é a base aqui do tópico 3, tá?
Então, pessoal, o material ele traz 10 fases, tá, de uma pesquisa científica acadêmica, certo? Aqui, essas fases, elas são mutáveis, tá? Elas não são, em via de regra, não são todas elas que aparecem sempre. Inclusive, no que vocês vão pesquisar, e eu sempre tento trazer para a realidade do paper atual, boa parte disso não vai aparecer, tá? Mas a gente precisa entender, então, um processo completo, básico, mas completo. O que vocês vão fazer no paper esse ano, nesse semestre, é bem menos, né? Eu diria um pouquinho menos, em relação aos processos. Mas é bom a gente já entender tudo que tem, né, dentro desse esqueminha. Então, vamos lá. Primeira fase, precisamos ter uma ideia, precisamos ter um tema. E a gente vai pensar nisso hoje. Fase 2, a gente precisa formular o quê? Um problema. Pessoal, essa palavra vai ser carregada sempre. Formular um problema e, a partir daí, criar objetivos. Fase 3, desenvolver um referencial teórico. O que é referencial teórico? Eu tenho uma ideia, eu tenho um tema, eu tenho um problema, tenho objetivos. O meu referencial teórico é o quê? Buscar livros, artigos científicos, material, ok? Para enriquecer o meu conteúdo, o meu problema, os meus objetivos, certo? E aí vai ter uma base que a gente chama de fundamentação teórica, que vocês vão colocar a informação lá. É um Ctrl+C, Ctrl+V melhorado. O que é um Ctrl+C, Ctrl+V melhorado? Vocês vão copiar o que os autores dessa área colocam sobre essa área, sobre essa ideia, sobre esse tema, e, de certa forma, vocês vão comentar entre meio, tá? E também vai precisar ter conexão. Então, vocês vão pegar o livro lá do Augusto Magalhães sobre... Vou falar basquete, porque é o que eu tenho um exemplo para vocês depois. Augusto Magalhães tem um livro, Basquetebol na Formação Social. Tá? E aí vocês vão pesquisar algumas coisas dele. Mas aí depois vocês vão ter uma citação de Carlos de Nóbrega, que ele tem um livro chamado Basquetebol e a Alta Performance. Alta Performance no basquetebol. Ele traz para um lado de adulto, um lado do basquete olímpico. Mas o que tem a ver basquete social com basquete olímpico? Os livros, eles podem estar totalmente desconectados, mas se dentro dos livros tiverem assuntos que se conectem, vocês podem usar os dois. Tá? E aí vocês vão aprender a conectar esses assuntos para fazer algo bem feito. Tá? E não só jogar informação. Então, é um Ctrl+C, Ctrl+V melhorado, porque se for só Ctrl+C, Ctrl+V e jogar tudo lá, não vai fazer sentido. Vocês vão ter que comentar, tentar ligar as pontinhas, né? O que um tem a ver com o outro, enfim. E a gente vai aprender, tá? Ali, então, diz, fase 4, visualização do alcance do estudo. Então, é o que vocês imaginam, onde esse estudo pode chegar. Fase 5, elaboração de hipóteses e definição de variáveis. Então, vocês fizeram tudo, né, as 4 primeiras fases. E aí vocês vão começar a criar hipóteses. Por quê? Porque quando você tem um problema, né, e aí eu falei isso agora para vocês talvez imaginam que vão chegar a uma resposta. Vocês têm que imaginar também que podem ter outras. Então, vocês têm que imaginar 2, 3, 4 hipóteses de qual será a resposta. E ainda assim, pode ser que vocês não acertem e ela se torne uma 5ª resposta. Okay? Então, isso são hipóteses. Fase 6, desenvolvimento do desenho de pesquisa. Tá? Então, é uma questão organizacional, enfim, é evolução, né, desenvolvimento do trabalho. Fase 7, definição e seleção de amostra. Aqui já fica um pouquinho mais complicado, a gente não vai vivenciar. Fase 6 em diante, a gente, até a fase 5, a gente talvez nem vivencie esse semestre, tá? Então, isso é mais adiante, não se assustem. Acho que até a fase 4, bem entendida, é tranquilo. Tá? Fase 7, definição e seleção de amostra. 8, coleta de dados, que aí pode ser uma pesquisa, pode ser uma observação de campo, né?
pode ser uma análise dentro de uma academia, enfim. Análise de dados, né? Que aí depois a coleta você pega informação, análise, depois você vai para os numerozinhos lá, ou para que você tem respostas de um questionário, e vai analisar aquilo e comparar. E 10, elaboração de relatório de resultados. Tá? Então, analisou os dados, né, fez um relatório de resultados, e aí depois segue firme, segue em frente. Certo, pessoal? Do tópico 3, aqui, nós temos uma boa base, então eu vou encerrar nessa imagem aqui, tá? Obrigado, nos vemos na próxima unidade.